Oi, gente. Vamos refletir um pouco sobre mediunidade e espiritismo. O que é o médium? Quais são os tipos de médiums que existem? Quais os mais comuns? Quais os mais raros? Esse é o motivo da nosso encontro de hoje. Seja bem-vinda, Kellyanne. É um prazer. Marcos Siebra. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Nós vamos estudar um pouco sobre mediunidade, sobre os tipos de médiuns que existem. Uma fala do livro dos médiuns, que está no capítulo 14. O título do livro dos médiuns é Dos Médiuns. Allan Kardec escreve esse capítulo definindo o que seria mediunidade. Então é uma satisfação estar com vocês. Acredito que já vai entrando mais gente para a gente conversar um pouco sobre isso. Se vocês tiverem perguntas, se tiverem observações a fazer, fiquem à vontade. Nós também criamos um canal no YouTube chamado Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, que é o nome dessa conta do Instagram, para aquelas pessoas que não possuem redes sociais. Algumas pessoas nos procuraram dizendo que não tinham redes sociais e queriam assistir as lives, então nós colocamos lá no YouTube todas as lives, já deve ter umas 15, 17 por aí, não sei, e aí temos diversos temas. Boa noite, Pedro Ivan, da cidade do Crato, com o nosso amigo Pedro Ivan, é um prazer estar com você, seja bem-vindo a esse momento de estudo. Então vamos começar, depois quem chegar e quiser assistir do início, é só rever, que fica no IGTV, fica também no YouTube. Então, Shirley, é um prazer, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, mediunidade, né? A gente tem tratado desse tema porque para mim é um assunto muito caro e muitas pessoas chegam às casas espíritas perguntando sobre mediunidade, querendo saber sobre esse tema tão interessante. Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14, ele define logo o que é o médium, né? A mediunidade. Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos é médium. Então, a maior parte da humanidade sente a influência dos espíritos de alguma maneira, seja através do sonho, seja através de um roçar nos ombros, algum calafrio que a pessoa possa ter, seja porque tem uma sensação de que está sendo observado. A gente, às vezes, quando está num ambiente, a gente tem uma sensação que tem um Big Brother por ali, uma câmera observando a gente, né? É como se tivesse alguém nos observando, tem essa sensação, mas não sabe de onde vem, não sabe exatamente o que é, não percebe. Tem gente que sente a presença dos espíritos, mas não vê os espíritos. Então, quem de alguma maneira sente alguma influência dos espíritos, percebe essa influência de alguma maneira, é por isso médium. Obviamente, há uma infinidade, né, de médiums e tipos de médiums, e há uma variação nos níveis de cada mediunidade. Allan Kardec também diz: usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, assim, todos nós somos médiums de alguma maneira, né? Temos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Todos nós temos algum tipo de mediunidade, porém, o que Allan Kardec considerava médium, que era para que ele pudesse estudar, era aquelas pessoas que tinham a mediunidade e que o efeito era patente, ou seja, ele era um efeito observável. Uma pessoa que sonha de vez em quando com alguma coisa diferente, com mensagem dos espíritos, é médium, mas no sentido que Allan Kardec queria designar, o que ele chamava de médium ostensivo, era aquele que podia ser observado e que os fenômenos também eram percebidos por outras pessoas e não somente pelo médium. Claro que uma pessoa muito isolada, que tem pouco contato social, tendo algum tipo de fenômeno mediúnico, essa pessoa acaba não sendo percebido o fenômeno mediúnico nessa pessoa, né, nesse médium. Porém, a maioria das pessoas, nós seres humanos, principalmente nos dias de hoje, vivemos em contato social. Não no momento, por conta da pandemia, né, estamos meio tentando ficar isolados. Não sei vocês, mas aqui na minha cidade, Juazeiro do Norte, parece que não tem pandemia. Está todo mundo nas ruas, está todo mundo passeando, todo mundo voltou ao comércio e tudo mais. Mas, entendamos, em condições normais, as pessoas vivem em sociedade e é possível que outras pessoas também
percebam que eu sou de médium de alguma maneira, seja por alguma sensibilidade, porque eu adivinhei alguma coisa que ia acontecer, por eu falar de uma coisa que outras pessoas não poderiam ter conhecimento, porque era uma coisa de família e ninguém sabia, era uma coisa pessoal, então é mais ou menos assim. Então a mediunidade é um fato patente, as pessoas percebem, não é uma coisa que só eu percebo. Quando é uma coisa que só eu percebo, aí pode ser uma outra coisa. Muitas vezes, muitas pessoas que acham que tem mediunidade, na verdade, às vezes tem algum tipo de transtorno mental, que elas têm, às vezes, alucinações, que elas, às vezes, até ouvem vozes, veem pessoas que não existem, e que essas vozes e essas pessoas que não existem não dizem nada que se demonstre sendo um espírito. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, em muitos manicômios, em muitos lugares que a pessoa está lá com um transtorno mental, na verdade aquilo ali não é um transtorno mental, são médiuns que foram interpretados como pessoas com transtorno mental e que foram para lá. Então, às vezes, há lá também pessoas com transtorno mental nesses hospícios, nessas casas, né, de tratamento, como também há pessoas com mediunidade. Então, às vezes as coisas se misturam, às vezes as coisas se confundem. O Pedro pergunta, e aquela pessoa que sonha prevendo o que vai acontecer, né? A gente vai estudar no próximo encontro, Pedro, um tipo de mediunidade especial, que Allan Kardec chama os médiuns especiais, é um outro capítulo, onde ele fala sobre os médiuns proféticos, os médiuns que têm a habilidade de ver o futuro de alguma maneira, né? Então, existe esse tipo de mediunidade, não tão comum, mas que as pessoas julgam ter. Os principais tipos de mediunidade, Allan Kardec identifica 9 tipos. Vou falar rapidamente sobre esses 9 tipos, e de outros dias a gente vai vendo de um por um com mais detalhes. Os médiuns de efeitos físicos. A gente falou no encontro passado sobre o poltergeist. O fenômeno de poltergeist são aqueles fenômenos em que o espírito provoca batidas, provoca movimentos de objetos, faz objetos desaparecer, reaparecer. Então, esses tipos de médiuns, para Allan Kardec, eram chamados médiuns de efeitos físicos. Às vezes provocam batidas na porta, fazem um ventilador ligar sozinho ou desligar sozinho, né? Uma lâmpada queimar, que não tem nenhum tipo de problema de corrente elétrica, mas de repente uma lâmpada queima. Então, esse tipo de fenômeno na parapsicologia passou depois a ser chamado, né, de fenômenos de poltergeist. Não é nem tanto da parapsicologia, porque vem da língua alemã, a gente falou bastante sobre isso na live passada, mas que ficou meio popular a expressão poltergeist. Na parapsicologia seria uma psicocinese recorrente, né? Quer dizer, um movimento dos objetos, e que é recorrente porque acontece muitas e muitas e muitas vezes. Então, o primeiro tipo de mediunidade, que é o chamado de mediunidade de efeitos físicos, ou médium de efeito físico, né? Ele provoca esse movimento dos objetos, muitas vezes sem saber, né? Sem ter consciência disso, né? Quer dizer, é um fenômeno que é espontâneo e que não depende propriamente do médium, mas de energias que o médium tem e que os espíritos manipulam para fazer os objetos se mexerem ou coisas do tipo. Segundo tipo, Allan Kardec chama de pessoas elétricas, né? Já devem ter ouvido falar, tem muita gente que dá choque nos outros, né? Então, algumas pessoas, às vezes, nós, naturalmente, quando sentamos em cadeiras de plástico, nessas cadeiras comuns, elas, às vezes, acabam gerando, pelo atrito, uma corrente levemente elétrica ali, né? Um pouco causa, às vezes, o cabelo do braço da gente se arrepiar. Isso é normal, né? Isso acontece porque a gente acaba atritando com um ambiente, com um objeto que provoca, devido à aspereza ou às condições de um tipo de material, e aí provoca um pouquinho de eletricidade, e a gente às vezes toca numa pessoa e dá choque. Porém, tem pessoas que, mesmo afastadas dessas condições físicas perfeitamente naturais, há pessoas que dão choque nos outros, né? Facilmente recebem choque dos outros. Allan Kardec chamou isso de pessoas elétricas ou de médiums elétricos. A gente diz hoje que as crianças são elétricas porque elas são muito agitadas, né? Não é nesse sentido. Então, médiums sensitivos ou impressionáveis é o terceiro tipo que Allan Kardec identifica. Alguns médiums, eles têm a faculdade de perceber os espíritos. Eles sabem que os espíritos estão aqui. Às vezes tem uma sensação de que ele está ali, vê como se fosse uma sombra, às vezes, ou um vulto, alguma coisa assim. Muitas vezes, quando esse médium ele desenvolve a sua habilidade, a sua faculdade num nível maior, né, com a experiência,
ele consegue perceber se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa de cor clara, né, de cor mais escura. Quer dizer, ele vai identificando isso pela experiência. Então, esse tipo de médium é um tipo de médium impressionável ou médium sensitivo. A gente fez uma live já sobre isso, com mais detalhes. Alguns que conseguem perceber os ambientes, eles têm impressões de acordo com o ambiente, eles sentem que no ambiente há determinadas energias, determinados mal-estar ou não, coisas desse tipo. Então, esse tipo de mediunidade ele é bastante comum e é uma característica que deveria ser comum a todos os médiuns. Todos os médiuns, mais ou menos, são médiuns sensitivos. Quer dizer, eles sentem em algum grau a influência dos espíritos, a presença dos espíritos. Então, isso é mais uma característica geral, diz Allan Kardec, do que uma coisa específica. Porém, alguns médiuns são muito específicos para esse tipo de mediunidade. Alguns médiuns são médiuns que, de alguma forma, sentem apenas a presença dos espíritos, e outras mediunidades, que possa ser visual, por exemplo, são bem fraquinhas, e essa seria a principal. Médiuns audientes são aqueles médiuns que escutam os espíritos. Esse escutar dos espíritos varia muito. Há médiuns que escutam uma vozinha muito longe, como se fosse uma voz interior, lhe dizendo uma coisa: não faça isso, faça aquilo. Todos nós temos, de alguma maneira, aquela vozinha interior que nos orienta, né, diante da vida. A gente às vezes vai comprar uma coisa, ou vai fazer uma coisa, ou vai fazer uma viagem, e a gente às vezes tem aquela vozinha interior que diz: não faça isso, faça aquilo. E a gente escuta todo mundo. Essa voz do eu, todos nós temos, isso é uma coisa perfeitamente natural, uma coisa perfeitamente normal. Porém, essa voz, em algumas pessoas, essa voz diz coisa que sabe que vai acontecer. Vai chegar já uma pessoa na porta, e de repente chega. Olha, vai acontecer isso, de repente acontece. E fala de coisas das quais são de conhecimento de pouquíssimas pessoas, ou de quase ninguém ali. Então, essa voz acaba dizendo coisas muito específicas. E, nesse caso, a gente identifica que seria uma mediunidade, não simplesmente aquela voz interior, né, julgando se é uma boa ideia fazer isso ou se é uma má ideia fazer aquilo. Em alguns casos, a voz é bem distante, meio fugida assim. Em outros, ela é muito forte. É quase como se fosse uma voz de um outro ser humano aqui do seu lado. Algumas vezes, os médiuns até se viram para ver se tem alguém atrás da pessoa, para ver se é alguém encarnado ou se realmente é um espírito. Às vezes, a voz é uma voz grave, às vezes é uma voz aguda. Dá para identificar quando o médium ganha experiência e a sua mediunidade se desenvolve, se é uma voz de um homem, de uma mulher, de uma criança, sabe? Se é de um adulto, se é de um idoso, se é uma voz anasalada. Então a pessoa consegue identificar. E às vezes memoriza, identifica que é aquele espírito específico. Chega um espírito de vovô e você reconhece a voz de vovô e você fica: nossa, é assim mesmo, parece que a vovô está por aqui. Então o médium audiente, às vezes ele consegue, por exemplo, escrever tratados, escrever livros, ouvindo o que os espíritos dizem. Isso é uma coisa que existe bastante na natureza, né? Pedro está perguntando: e os espíritos que imitam vozes de pessoas que convivem com você? Bom, isso é uma outra situação que a gente vai tratar um outro dia sobre obsessão, mas os espíritos, assim como nós, podemos imitar, né? Eu tenho um colega de escola, um professor, que eu não vou dizer o nome dele por questões éticas, mas ele é muito brincalhão. E ele, rapaz, ele imita a voz dos professores da sala de aula com uma perfeição. A gente ri das gargalhadas que ele gosta de brincar com a gente. Ele é uma pessoa muito gente boa e ele brinca com a gente, ninguém se ofende com a maneira como ele brinca, e ele imita muito bem a voz dos colegas professores. E, rapaz, se um dia tu deixar de ser professor, tu vai ser comediante, porque ele, além de brincar, ele imita a voz muito bem. Então os espíritos fazem isso também, não porque eles tenham habilidades especiais, só pelo fato de ser espíritos é capaz de imitar qualquer aparência ou qualquer voz. É porque alguns espíritos, algumas pessoas, né, que morrem e continuam sendo quem são no mundo espiritual, têm essa habilidade de, às vezes, né, fazer isso com um tom. E às vezes usar o tipo de jogo de palavras, o tipo de vocabulário de uma pessoa que estava encarnada. E às vezes o médium, que é o médium audiente, às vezes ele, nossa, dá a impressão que quem está falando é fulano. No caso da escrita, se for o médium que ouve e escreve, a gente vai tratar isso um outro dia, os médiuns audientes psicógrafos, às vezes ele escreve as frases e quem lê diz: nossa, isso aqui parece papai. É o mesmo tipo de palavras, são as mesmas frases que ele utilizaria, né? Mas pode ser um outro espírito, né, que esteja utilizando
o mesmo tipo de linguajar que aquele médium, aquela pessoa que desencarnou utilizaria. Isso também é bastante comum, mas o médium audiente é bastante comum também. As pessoas escutarem vozes não é uma coisa do outro tipo. Já viram aquele negócio que quando alguém chama a gente lá fora, que a gente vai olhar, não tem ninguém? O dito popular é que a morte chamou, que a gente não devia ter atendido, né? Quando alguém chama na porta, né? Ei, fulano, a gente não deve responder, que pode ser a morte, né? Isso é uma superstição, né? Uma coisa da população e da cultura, e as pessoas vão olhar e não tem ninguém na porta, isso causa um certo medo. Então, às vezes é uma voz mesmo de um espírito que fala próximo a nós, e a gente às vezes tem como se fosse um grito muito longe. Então, em casos de obsessão, em casos de espíritos ruins, sofredores que causam males, às vezes os médiuns audientes escutam choros, escutam lamentos. Há casos em que médiuns audientes, ao chegar em um ambiente, eles escutam ainda o tilintar das armas, as pessoas atirando, as pessoas lutando com espadas, quando é um caso onde havia isso, sabe, com facas, com outras coisas do tipo. As pessoas aos gritos, porque havia uma guerra ali, uma batalha. Tem médium que consegue escutar isso. Isso é uma característica especial que a gente vai tratar outro dia, de um tipo de psicometria, quer dizer, ele é capaz de medir o ambiente e as emanações que ainda ficam naquele ambiente em decorrência dos pensamentos das pessoas. Vamos falar sobre esse tipo mais especificamente outro dia, que seria dos tipos de médiuns especiais, assim como os médiuns proféticos, que podem prever os sonhos através de sonhos do futuro, através de ideias que lhe vêm à mente. Há também outro tipo, que seria o quinto tipo, seriam os médiuns falantes. Chamamos também de psicofônicos, fônicos de fone, né, de som, né, e psico de mente. Então, aqueles que escutam na sua mente, ou que simplesmente a voz já sai, a voz do espírito. Há variações diversas, há espíritos, há médiuns que eles falam o que os espíritos dizem, mas eles estão achando que são eles mesmos. Isso é uma coisa meio que, sabe, meio que ao mesmo tempo, um pouco confuso para o médium, mas aí vai falando. Há casos em que a voz do médium muda, né? A gente vai estudar isso outro dia, há uma polifonia, né? A voz fica diferente, às vezes se a voz fala em outras línguas, né? Aí você tem uma característica bastante específica, não é tão comum alguns médiums, essa xenoglossia, né, que é essa capacidade de alguns médiums falar em espanhol, falar em francês. Tem alguns médiums que acabam falando um portunhol, assim, sabe, porque o espírito chega e aí, como a gente às vezes não tem o conhecimento da língua estrangeira, fica meio misturado o espanhol com o português, o francês com o português, o alemão com o português. Caso muito conhecido do Dr. Fritz, né, o médium que recebe o Dr. Fritz. Eu tive a oportunidade de conhecer o médium Edson Queiroz na cidade do Recife. Ele era ali do Recife, ou dos arredores, não sei bem, mas ele esteve numa cidade onde eu morava, e ele falava de um alemão arrastado, brasileiro. Algumas palavras eram realmente alemão, eu não tenho certeza porque eu conheci quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, mais 16 anos, mas existe essa possibilidade de médiuns falantes. O João Roberto, amigo professor Júnior, todo o nosso sonho em trabalho, e no outro dia me sinto cansado. Isso é normal? Pois é, a gente às vezes, né, a gente falou outro dia, né, sobre os sonhos, né, o sonho tem uma live só sobre isso, você pode olhar no IGTV ou no canal do YouTube, né, Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, falando especificamente sobre os sonhos sonos. A gente às vezes frequentemente saímos do nosso corpo e aí andamos por aí, e aí a gente vê muita coisa, a gente às vezes volta e o corpo sente a fadiga daquele movimento do espírito. Isso é possível. Então, os médiuns falantes, eles existem, são popularmente também chamados de médium de incorporação, né, trazido de outras culturas espiritualistas brasileiras, afro-brasileiras, o médium de incorporação. Vamos entrar em detalhe um outro dia sobre isso, mas não há propriamente uma incorporação. O espírito não entra no corpo do médium, ele se aproxima do médium e há uma ligação mental com o médium, ao ponto de o médium muitas vezes se transfigurar. Vamos falar sobre isso um outro dia também, sobre a transfiguração, tanto a de Jesus como de alguns médiuns. Em alguns casos, o médium muda totalmente a face. E às vezes você vê que o médium fica parecendo um velhinho. Dá a sensação que você está vendo um velhinho mesmo. Ou às vezes a sensação que você está vendo uma criança, que é o que a gente chama popularmente de incorporação.
Então a gente vai estudar isso depois. É também conhecido como médium psicofônico, que é o médium falante, que é aquele que fala o que os espíritos dizem. Não é propriamente o médium audiente. O audiente eu posso escutar e dizer, olha, tem um espírito me dizendo isso aqui. E ele está, sabe, mais ou menos consciente disso. O médium falante não, ele acaba que o espírito toma da sua garganta, da sua voz e fala. E muitas vezes o médium, por falta de preparação, de estudo, não consegue impedir de falar o que o espírito diz. E outras vezes porque o médium se entrega por reconhecer esse espírito como um espírito amigo e ele entrega totalmente sua faculdade mediúnica para que o espírito se expresse o mais possível ele, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que esse contato ele é muito suave, então às vezes é 1% o espírito e 99% os médios, né? O médium. E às vezes é o contrário, às vezes é 99% o espírito e só 1% o médium. Isso fica alternando, às vezes é meio a meio, aí assim vai variando ao infinito. Isso ao longo de uma mesma comunicação. A pessoa está falando agora com o espírito utilizando a minha voz. No início eu estou entendendo que é o espírito, e eu sei que sou eu, e daqui a pouco eu não lembro mais que eu existo. Quem está falando é o espírito, é como se eu estivesse ali sentado assistindo. Daqui a pouco há uma pequena distração na sala, aí eu volto e percebo que sou eu e que o espírito está aqui perto de mim, aí daqui a pouco volto a dizer. Esse transe mediúnico ele vai e volta o tempo todo. E às vezes, quando há uma intimidade muito grande entre o espírito e o médium, e as condições ambientes, sejam de silêncio, de conservação ali do ambiente espiritual, seja do contato mental das pessoas, às vezes isso significa que a pessoa tem um contato mais profundo. A Kelly N está perguntando assim, o que significa falar dormindo? Tem alguma relação? Tem com um tipo mais na frente, que seria o tipo 7, que seria os médios sonambúlicos. Bom, ser sonâmbulo por si só, algumas crianças têm sonambulismo e quando chegam na adolescência, esse sonambulismo acaba. A gente já falou um pouco sobre isso em uma outra live, sobre a parte dos sonhos, né? Então, algumas pessoas que são sonâmbulos são médiums, né? Talvez boa parte dos sonâmbulos são médiums, mas nem todo sonâmbulo é médium. Agora, e também nem todo médium é sonâmbulo, tem essas situações. Então, o médium sonambúlico, como Allan Kardec identificava, ele entra em estado de sono mesmo, sabe? Ele fica ali como se estivesse dormindo, o espírito vem, dá a comunicação, muitas vezes ele escuta, às vezes ele simplesmente fala, mas é aquele médium que ele não tem muita consciência do que está acontecendo. Quando termina a reunião mediúnica, o médium não lembra de nada, parece que ele estava em outro planeta, sabe? Ele fica meio sonolento, volta bocejando frequentemente. Tive um contato muito próximo com um amigo médium sonambúlico e que vinha um espírito e esse espírito falava uma língua estrangeira, ele falava uma língua italiana misturado com o francês, que ele vivia nessa região ali na fronteira, e ele falava um pouco de português, era um pouco difícil de conseguir se comunicar com esse espírito, tinha que estar muito atento ao que ele estava dizendo, ele tinha que às vezes repetir, né? E ele falava, e quando o médium terminava a comunicação, né, o médium estava totalmente sonolento, ele acordava e a gente falava com ele, ele estava sem saber, então levava um tempo, ele fazia bem assim, porque ele entendia a pergunta, mas não conseguia voltar, porque ele tinha ficado num estado de sonambulismo. O médium se movimentava, o médium andava, o médium falava com olhos fechados, ele apontava para as pessoas na sala com olhos fechados, isso porque era o espírito que estava utilizando as faculdades mediúnicas dessa pessoa. E ele, com os olhos fechados, conseguia movimentar, pegar em objetos na sala. Esse médium, ele realizava um tipo de cirurgia espiritual. E com os olhos fechados, ele conseguia fazer tudo isso. Parecia que ele estava com os olhos abertos. A sala um pouco na penumbra, eu de perto conseguia ver os olhos dele. Isso é uma característica que me chamou muita atenção quando eu fui fazer estudos nessa casa espírita. E ele, de olhos fechados, enxergava perfeitamente bem. Na sala, às vezes, tinha 5 pessoas, né? Porque entrava uma pessoa de cada vez para fazer a cirurgia espiritual. E às vezes tinha 10 pessoas. E ele identificava o nome das pessoas na sala, dizendo, olha, aquela ali, não sei o que, falando assim, naturalmente. E a gente ficava impressionado como alguém com os olhos fechados, no caso do médium, ele conseguia identificar as pessoas pelo nome com muita facilidade, né? Então isso me causou uma certa assim, estranheza no início. Então o médium sonambúlico é uma mediunidade que todo mundo gostaria de ter, sabe? Porque assim, dá uma sensação de certeza de que não sou eu, né? Porque o espírito fala o que ele quer, né? E o médium. Depois a gente vai estudar mais em detalhe isso,
que na verdade o espírito do médium fica consciente o tempo todo, só que o corpo dele está em estado de sonolência. O espírito do médium está observando o que está acontecendo na sala, às vezes ele se desloca para o lado e vê como um espectador o que está acontecendo, e o espírito do comunicante fica do outro lado aqui e utilizando as faculdades mentais daquele médium e provocando todo, né, o fenômeno que lhe interessa ali, naquele caso específico, a cirurgia espiritual. E depois, quando o espírito do médium volta 100% a conectar-se com o corpo, ele volta às suas faculdades, né, inteiramente, ele não volta 100% de repente. Às vezes leva 30 minutos para ele ir voltando, sabe? Eita, não sei o que. Pelo menos no caso desse médium, talvez outro demore mais ainda e talvez outros voltem imediatamente. Né? Isso vai depender muito do grau de conexão e de cada tipo de mediunidade, e também o tipo de espírito que vai se comunicar. Então, esse tipo de mediunidade sonambúlica, ele já é um pouco mais rara, né? Não é todo mundo que tem isso não. Tem um caso de um livro muito interessante, que me esqueço o nome, de Zíbia Gasparetto, em que uma menina estava conversando no romance que ela escrevia, e de repente ela entrava em estado de sono e começava a falar, e as pessoas juravam que estavam falando ainda com a moça, só que na verdade não era, era com o espírito. Depois, de repente, o espírito ia embora, se desconectava e ela voltava a falar naturalmente, e não lembrava do que tinha acontecido, né? Quer dizer, durante ela sabia, ela comandava a coisa, ela analisava se podia repetir as palavras, se permitir que o espírito falasse o que quisesse, porque se o espírito quisesse falar uma palavra obscena e o médium não fosse o tipo de médium que repetisse esse tipo de palavra, a sua censura impediria que o espírito falasse o que quisesse, né? Então isso varia muito. A nossa censura, ela funciona, continua funcionando. E com a experiência, o médium consegue dizer assim, esse espírito não vai dizer o que ele quer, eu vou filtrar aqui para ele não falar bobagem demais e não ofender as pessoas no ambiente. Porque um espírito, mesmo que eu estou falando de um espírito muito elevado, um espírito bondoso que vem nos ajudar com curas espirituais, pode vir também um espírito em um determinado tipo de reunião, como reunião de desobsessão, vingativo, com palavreado obsceno muito forte, e ele querer dizer o que quiser, bater na mesa, gritar, apontar para as pessoas, dizer que vai machucar. E o médium, mesmo ele sendo sonambúlico, ele estado de sono, ele é capaz de filtrar isso e dizer assim, não, esse espírito não vai dizer o que ele quer, não. E aí diz aquilo que é necessário para a comunicação entre duas pessoas, que é alguém ali conversando com aquele espírito, mas que não diz tudo aquilo que ele quer, nem permite que ele bata nas coisas, que ele esmurre alguém, que ele se levante e queira sair da sala, porque o médium está sempre sob o controle. Claro que o médium que estuda, o médium que observa as suas faculdades e que vai aos poucos se conhecendo, né? Maritavaria, o nome que está escrito, e quando acontece de não saber se está acordado ou dormindo, né? Que é um estado assim, meio de vigília, meio dormindo. Algumas pessoas têm isso. Muito frequentemente é o início do transe mediúnico. Isso é uma coisa comum a todos os médiuns. Não acontece todas as vezes, mas é uma coisa comum a todos os médiuns. Às vezes a pessoa está aqui tirando um cochilozinho depois do almoço, né? Aí tem aquela sensação de que está dormindo, que está acordado, não sabe muito bem o que acontece. Isso acontece com pessoas que não são médiuns, mas no caso do médium é uma coisa muito frequente durante o transe mediúnico. Quer dizer, esse transe ele pode entrar e ele sair pela vontade do médium. Não é pela vontade do espírito. O espírito tem que estar ali para ver comunicação. Se você vê através da parede e não tem espírito lhe proporcionando isso, isso é paranormalidade. A mediunidade há necessidade de um espírito, porque médium é meio, né? Meio termo. Então há necessidade de um espírito comunicante. O médium ele é um intérprete do mundo espiritual. Agora, a pessoa ao entrar em transe, que poderá ser esse estado de meio estar acordado, meio estar dormindo, então a pessoa entrou nesse transe, isso é comum, por exemplo, ao médium audiente, ao médium vidente, ao médium falante. Isso pode acontecer em todas as mediunidades, a pessoa fica meio que sonolenta. O médium sonambúlico mesmo, como Allan Kardec classificou, é aquele que entra em estado total. Ele começa dessa maneira, meio que acordado, meio que dormindo, e daqui a pouco ele está num estado de profundo sono em que você jura que o médium está dormindo, mas o espírito está se comunicando, ele está ali, às vezes até o médium ressona, né, durante a fala do espírito, e porque às vezes ele não consegue controlar isso. É uma faculdade que os médiuns que são médiuns gostariam de ter, pelo fato de você, sabe, ter uma certeza total de que não é você ali. É uma coisa muito patente, assim, sabe? Não pode ser Júnior ali. Aquele espírito está falando coisas que não tem nada a ver, e a maneira de falar
Eu já vi espíritos, médiuns, que a voz ficava bem aguda, bem fininha, e era um médium da voz bem grave, sabe, no dia a dia. Um amigo meu que era radialista tinha uma voz muito grave, mas quando uma criança se comunicava, a voz ficava muito fininha. No caso dele, né, do médium falante, né, ele não era necessariamente um médium sonambúlico, mas em caso de médiums sonambúlicos, a pessoa realmente entra nesse estado de sono. Um outro tipo de médium é o médium vidente, que é aquele que vê os espíritos. A gente tem uma sensação de que vidente é aquele que vê, né? Aí a pessoa vai eu fui na vidente, a vidente viu o meu futuro. Não é nesse sentido. O médium vidente é aquele que vê os espíritos. E aí ele vê em vários graus, né? Às vezes ele vê um ser transparente, às vezes ele vê apenas vultos, às vezes ele vê a pessoa como uma pessoa encarnada, assim, um ser humano está do lado dela, de carne e osso. Às vezes ele vê uma pessoa que ora é transparente, ora é totalmente opaca, de carne e osso mesmo. Então isso varia muito, né? Às vezes tem dois espíritos, um ao lado do outro, e o médium vidente às vezes vê um transparente e o outro vê com clareza. Então há uma variação bastante grande. Às vezes se vê tem o fenômeno da vidência em situações específicas, né? Allan Kardec mostra no Livro dos Espíritos que no momento da morte, alguns espíritos que estão morrendo ali, o corpo está morrendo, eles vão visitar seus parentes. A minha cachorrada está latindo muito aqui, que eu crio 4 cachorros, então tem hora que eles se estressam um pouquinho. Mas, como eu dizia, então às vezes o médium vidente, o médium vidente, ele consegue ver, né, esses espíritos com muita clareza, e às vezes eles veem só de levezinho, assim, uma coisa assim. Falava sobre visitas, né, de pessoas que estão morrendo ali, né? Então a pessoa morrendo, o espírito sai do seu corpo e decide ir avisar alguém, algum familiar, algum amigo. E aí ele vem lá e aquele amigo vê o espírito ali. Isso necessariamente a pessoa que está vendo nessas circunstâncias não é médium vidente, porque pode ser só nessa circunstância, ele não viu nunca mais na vida, né? E foi só aquele. E há casos de pessoas que vêm com uma certa frequência, que veem os espíritos. E há casos de pessoas que veem sombras atrás de uma pessoa. Você chega e vê uma pessoa e tem uma sensação de que tem uma sombra atrás dela, né? Então, essa sensação que às vezes a pessoa tem, e muitas vezes é visual, né? Sentir abraços é ser médium. Bom, se você às vezes está num lugar e tem alguém que dá uma sensação de abraço, é um outro tipo de mediunidade que a gente falou no início, que é o tipo de médium sensitivo. Se você não vê o espírito, nem que seja assim de alguma maneira suave ou claramente, mas você sente um abraço, sente um aperto, sente um toque, sente um calafrio, a gente chama de médium sensitivo. Necessariamente não é médium vidente nem médium audiente. Quando Allan Kardec diz assim, olha, eu queria saber se fulano é médium. Às vezes o espírito respondia, sim, ele é médium. Mas ele não produz efeito nenhum. Você não perguntou que tipo de mediunidade ele é. Ele é um tipo de médium que não é muito comum. Ele é um médium de efeitos físicos. As pessoas não costumam ver, muitas vezes cai um objeto, as pessoas não percebem que só cai esses objetos na presença dele. Ou ele é um médium psicógrafo, mas ele é analfabeto. Deu para ele uma caneta, aí a pessoa dá, e às vezes a pessoa escreve mesmo sendo analfabeto, porque tem essa faculdade de escrita, né, na sua memória, porque em outras vidas ele sabia ler e escrever. E há pessoas que escrevem em línguas que não conhecem, né, em hebraico, em aramaico e em inglês, mas nunca tendo falado dessas línguas, nem lido sobre elas. Então, o sentir um abraço pode significar apenas que é um tipo de mediunidade, um médium sensitivo. A gente fez uma live, é só procurar aí no Instagram da gente, no IGTV, ou então no canal do YouTube, né, Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, que vai ter lá sobre médiuns sensitivos. Tem lá sensitivos, que é especificamente isso. Os médiuns curadores, que são médiuns que provocam a cura das pessoas, né? Então, veja bem, há uma diferença entre pessoas magnetizadoras, que são pessoas que impõem as mãos e provocam um bem-estar nos outros com a energia que sai de suas mãos. Nas casas espíritas, frequentemente existe o médium passista, como as pessoas chamam, que é uma pessoa que aplica o passe. O passe é uma imposição de mãos. Já tem desde a época de Jesus, né? Jesus impunha as mãos e as pessoas ficavam curadas. E ele impõe as mãos sobre a pessoa, a cabeça, alguma parte do corpo, e isso ajuda a aliviar, a retirar aqueles fluidos pesados que nós adquirimos em decorrência do nosso processo mental diário.
A gente é uma usina mental, uma usina de força, e durante o dia a gente tem um conjunto de emoções, né? Emoções de raiva, de medo, de inquietação de diversos tipos ao longo do dia, e essas emoções provocam em nós uma série de reações, tanto orgânicas, né? Produz adrenalina, produz cortisol, que é o hormônio, que é o neurotransmissor do estresse. Isso tudo provoca em nós uma série de substâncias, tanto físicas como espirituais, que a gente chama de substâncias perispirituais, de perispírito, que é o corpo espiritual. Então, às vezes, nosso corpo espiritual está todo carregado de substâncias, né, pesadas, provocadas pelas nossas emoções, e às vezes pelo contato de pessoas com energias pesadas, né? A gente hoje, no popular, chama energia. Na época de Kardec, ele usava a expressão fluidos. Né? Na parapsicologia se usa a expressão ectoplasma, que é essa energia biopsíquica que todos nós temos. Então, o médium passista, ele faz movimentos com as mãos, mas na verdade é mental, na tentativa de limpar essas substâncias. Ou seja, é uma higiene do corpo espiritual que ajuda a pessoa a aclarar a sua mente, a ter uma sensação de bem-estar, porque todos nós temos dia a dia, né, agitado. O médium curador não é isso. O médium curador é aquele que só com sua presença, muitas vezes já provoca bem-estar e muitas vezes provoca a cura de alguém. Né? Me lembro de um dirigente aqui da minha região, um dirigente espírita, que ele tinha uma voz mansa, uma pessoa calma. Só a presença dele deixava as pessoas muito tranquilas. Então, toda vez que a gente chegava no centro espírita, sempre estava lá e sempre tinha gente ao redor dele. Parecia que ele era uma luz com um monte de besourinho ao redor. Porque as pessoas ficavam às vezes em silêncio, escutando ele conversando com as pessoas, dando boa noite, recebendo as pessoas, porque ele emanava uma sensação de paz, sabe? Ele tinha uma voz mansa. Ele fundou um centro espírita aqui que hoje tem uma fraternidade muito grande e que tem um abrigo para idosos. Ele disse que não ia falar nome de pessoas por questões éticas, mas ele causava uma sensação muito agradável nas pessoas. Bom, ele não era um médium curador, mas era um que a gente chama de uma pessoa que tinha uma energia positiva e que influenciava as pessoas, né? Falo já, Kelly. Então, assim, uma vez eu levei uma pessoa nessa casa espírita. Esse conhecido meu estava com problemas psicológicos muito graves e ele então estava alheio, ele estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele não falava com ninguém, ele teve um problema emocional muito sério, familiar, e ele travou. E aí a família, me conhecendo, disse: Júnior, tu não podia resolver aqui não? As pessoas pensam que pelo fato da gente ser espírita, a gente resolve tudo, sabe? Bota espírito para correr, coisas assim, né? Eu disse: não tenho essa habilidade não. O que eu posso fazer é levar ele no centro espírita. Lá tem uma pessoa mais experiente, eu tinha 18 anos, 19 anos nessa época. Eu tinha 20 anos, eu tinha conhecido o espiritismo já tinha uns 2 anos, já começava a frequentar o centro espírita. Eu conheci o espiritismo por volta dos 18 anos, ainda li sobre o espiritismo uns 2 anos, para somente depois ir conhecer um centro espírita. Então eu fui lá, levei ele lá, e ele ria e chorava. A gente foi de ônibus e chamava a atenção das pessoas, porque ele ria e chorava, parecia uma criança ao mesmo tempo. E quando chegou lá, eu falei para o médium, esse dirigente que provocava uma sensação de calma, estava organizando um grupo de estudo, ele era o dirigente, e aí eu chamei, expliquei a situação, né? E aí ele levou o rapaz lá para dentro, para aplicar um passe nele. Os outros colegas não gostaram, porque estavam estudando e estavam atrapalhando, e aquele dia não era para isso. Porém, eu não sabia o que fazer, não dava para esperar uma semana a mais pelo dia certo. E bom, eu só sei que o médium que eu estou me referindo foi lá dentro, aplicou um passe, eu entrei junto com ele, ele deitou-se em cima de uma mesa que tinha lá, uma mesa de estudos, de mediunidade. Ele deitou-se porque ele estava muito agitado na hora, e ele aplicou um passe e o rapaz entrou em estado de sono. E aí ele foi lá para fora cuidar do grupo de estudo dele. Eu fiquei lá acompanhando, ele dormiu serenamente. Ele chegou muito agitado, sem conseguir parar, dormiu serenamente. Quando ele acordou, ele voltou ao normal. Ele parou de chorar e rir ao mesmo tempo. Ele sabia que o nome dele era fulano, ele sabia quem era eu. Quando ele chegou no centro espírita, ele não sabia nada disso. Aí eu levei ele para casa. Então, o que aconteceu? Houve algum tipo de distonia ali, que ele se perdeu pelo caminho, em termos de mentalidade, e aí ele voltou à sua consciência, e ele foi fazer tratamento com o psicólogo, e eu fui com ele, né, porque ele é uma pessoa conhecida minha, um amigo meu, e ele foi para o tratamento com o psicólogo, e de fato ele melhorou dessa problemática. Porém, não foi assim
Não foi assim rápido que ele melhorou psicologicamente, mas desse surto que ele teve, o passe foi fundamental. Se esse rapaz que eu estou me falando, esse diretor de centro espírita, ele era médium curador, eu não sei te informar porque eu nunca estudei o caso dele e também não sou um estudante desse nível de a gente chegar lá e fazer anotações e tudo mais. Ele não fazia curas espirituais, ele não existia na casa que ele era dirigente esse tipo, mas havia tratamento espiritual, né? Quer dizer, pessoas que chegavam com obsessão, mas não era ele o médium que fazia isso, era uma outra pessoa, uma outra senhora que era médium, responsável pelas consultas espirituais. Então, o médium curador, às vezes, ele toca na cabeça da pessoa, a pessoa está com dor de cabeça passa quase que imediatamente. Então, o médium curador é raro, não é uma coisa assim que tem em toda esquina, não. Uma vez uma pessoa talvez está com uma dor muito grande no ombro, uma coisa assim, porque machucou, e a pessoa, o médium curador às vezes faz uma massagem de leve ali e a pessoa fica boa. Então, às vezes ele não sabe que é médium, ele não sabe que é médium curador. Há a presença dos espíritos porque potencializam essa força do médium. O médium exterioriza o ectoplasma, quer dizer, essa força biopsíquica que atua sobre a pessoa provocando um bem-estar ao ponto de curar. Então, tem gente que realmente cura até de câncer. Bom, existe isso? Bom, teria que fazer um estudo. Só que no Brasil, a gente desenvolveu um hábito de não fazer uma pesquisa científica séria. Isso dentro do meio espírita existe pesquisa científica séria dentro do meio espírita, mas são pouquíssimos os casos, né? Na verdade, se a gente vê a maioria das pessoas que vão aos centros espíritas, a maioria dos centros espíritas não fazem uma pesquisa séria. Tipo assim, chegou 10 pessoas com mediunidade, vamos catalogar, dizer o que tipo de médium é, fazer uma ficha de cada um dos médiuns, ver o grau de evolução, ver se a pessoa que está dizendo aquelas coisas é realmente isso ou realmente aquilo. Kellyanne está perguntando, o sentir energias negativas em pessoas ou lugares é um médium sensitivo? É sim. A gente falou durante 50 minutos numa outra live. Você entra aí no IGTV lá, Prof. Júnior Historiador, e você vai ver uma live só sobre médiums sensitivos, falando, né, de pessoas que sentem um ambiente, que sentem que esse ambiente está pesado, essas coisas assim, ou que pessoas são negativas. Tem uma live só sobre isso. O título dela é Sensitivos, está lá também no canal Reflexão Espírita do YouTube, Prof. Júnior Historiador, que eu botei esse nome aí por sugestão aí de uma nossa amiga Juliana, porque não estava muito fácil de achar, agora está mais fácil. Eu tá Prof. Júnior Historiador no YouTube já acha, não tem muito desse tipo aí lá não, nome desse tipo não. Então, o último tipo de médium, são 9 tipos que Allan Kardec identifica, são os médiuns pneumatógrafos. Esses são raríssimos. Na época de Kardec, tem uma coisa interessante, colocava-se uma folha de papel dentro de uma gaveta, uma folha de papel em branco dentro de uma gaveta, fechava a gaveta com chave, colocava um médium que tinha essa habilidade, fazia uma oração, esperava 15 minutos, quando abria tinha uma frase escrita na folha. E não tinha, às vezes tinha que se colocar um lápis com tinta, porque naquela época não tinha caneta, era caneta tinteiro, né? Você colocava às vezes a tinta dentro da caneta, ou você escrevia com a pena, ia molhando a pena e escrevendo. Então, e também tinha um lápis grafite, que era muito utilizado, né? Porque era mais fácil, botava-se 10 lápis em cima da mesa, já com a conta feita, e o médium escrevendo, se quebrasse, era só pegar outro lápis e continuar, enquanto tinha alguém que ia fazer a ponta do lápis, para ter sempre vários lápis à disposição do médium. Então, às vezes, não colocava nenhum tipo de lápis, colocava só a folha em branco dentro da gaveta, fechava de chave, colocava na presença do médium, e quando daqui a pouco abria, tinha um texto inteiro escrito com uma cor acinzentada. A tinta era uma cor acinzentada. Frequentemente essa tinta sumia após algum tempo, algumas horas, alguns dias, sumia a mensagem, realmente tinha que se passar limpo. E outras vezes permanecia por mais tempo. O que acontece é que aquela tinta, ela provavelmente veio da substância do médium, da substância perispiritual, do corpo perispiritual, que seria essa energia psicofísica, né, que seria o ectoplasma. E aí depois é devolvido ao médium. Nem sempre é devolvido 100% ao médium. Então, por isso que às vezes o médium sente fadiga, porque utilizou muito desse ectoplasma na produção do fenômeno mediúnico. E aí, após a pessoa voltar do transe e tal, esse ectoplasma é devolvido ao médium, mas às vezes há perdas. Por isso que o médium se sente fraco e os espíritos tentam repor, junto com o repouso, a alimentação, tudo isso aí, que também se é biopsíquico, então a parte bio tem que ser cuidada, que é o repouso e a alimentação. Né? E o físico, né, ele precisa para funcionar, né, para que a pessoa continue produzindo, mas não é fundamental. Há pessoas que são mal alimentadas,
às vezes por condições realmente de pobreza, sabe, ou por alguma outra situação, porque trabalharam e não tiveram tempo de se alimentar, mas produzem os efeitos tão bem quanto se estivessem bem alimentados. Então esses médiuns pneumatógrafos, né, pneuma que quer dizer ar, né, tógrafos de escrita, quer dizer, era como se fosse uma escrita no ar. Há variações disso, né? A mediunidade, que às vezes os espíritos provocam um som no ar. As pessoas escutam. Por exemplo, na Bíblia, quando os apóstolos estavam lá nas línguas de fogo, eles viam uma voz como uma voz de trovão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, se ouviu uma voz que dizia: esse é meu filho bem amado. E em outros momentos. Então, que é uma voz que se produz, uma voz direta. A gente vai estudar isso com mais detalhes. Isso pode existir. A gente falou sobre o médium audiente, que às vezes escuta alguém chamando na porta e não tem nada. Mas às vezes se escuta uma voz onde todo mundo na casa escuta, quando se vai olhar não tem ninguém lá fora. E todo mundo jura que ouviu alguém falar lá fora. Às vezes é uma ação de um espírito. Mas é preciso que haja esse médium com essa habilidade de provocar esse tipo de fenômeno físico. É um fenômeno físico, né, no sentido de que é uma coisa fora, é um fenômeno médium de efeitos físicos, como diz Allan Kardec, que foi o primeiro que a gente falou hoje, mas é também esse fenômeno meio que, né, de pneuma, de ar, né, que é uma coisa que vem de fora. A gente vai falar sobre isso. Então, no próximo encontro da gente vai falar sobre esses médiuns especiais, esses médiuns que adivinham o futuro, esses médiuns que têm habilidades mais específicas, né, que são mais de um tipo ou de outro. Um exemplo é o Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ele é o exemplo de um médium que tinha uma variedade imensa, né, de faculdades. Ele era vidente, ele era audiente, ele era psicógrafo, ele era médium sonambúlico, ele era médium falante, ele tinha várias mediunidades, ele era capaz de prever o futuro. Tem um monte de vídeo falando sobre a data limite de Chico Xavier, que a gente pode conversar um dia sobre isso. Um médium profético, né, que quiser vir o futuro. A gente vai falar mais especificamente em um outro capítulo do livro dos médiuns, né, esses donos especiais de cada médium. Há médiuns que são bem flexíveis e há médiuns que só têm uma mediunidade e não sai daquilo. Um fato bastante curioso, né, algum tempo atrás tem uma lenda no budismo, né, que havia um rapaz, um monge, que ele tinha habilidades muito especiais. Ele era capaz de provocar movimentos dos objetos, ele era capaz até de flutuar. E ele tripudiava de Buda, porque Buda não tinha essa capacidade, né, de prever o futuro, de fazer os objetos se moverem, né, de coisas desse tipo. E sempre que ele chegava perto de Buda, ele ficava se autovalorizando, né, com muita vaidade, e Buda ficava sempre em silêncio, né? E as pessoas ficavam sem entender porque Buda não dizia nada. Um dia, esse rapaz, esse monge, que era tão especial, com dotes, com habilidades tão impressionantes, ele acabou andando por um certo trecho da floresta e caiu na areia movediça, e ele morreu lá na areia movediça. E aí as pessoas foram perguntar a Buda: gente, como é que pode esse rapaz? Por que ele não levitou da areia movediça? Então Buda dizia: isso é insignificante. Você tem tantas faculdades, né, mas você precisa de sabedoria. Então a faculdade, ela pode te levar a essa sabedoria. Então é mais importante ter a sabedoria do que ter a faculdade mediúnica. E a faculdade mediúnica é uma forma de você ter essa sabedoria. Então ter a faculdade mediúnica por si só não significa muita coisa se você não adquirir algum tipo de conhecimento que leve a você se tornar uma pessoa melhor. A sabedoria que Buda trazia, segundo ele mesmo diz, leva ao aperfeiçoamento, leva à felicidade das pessoas. Aquela mediunidade que ele tinha não levava a canto nenhum, só levava a impressionar as pessoas de alguma maneira, mas não provocava melhoria nele nem em ninguém. Então não adiantava. Então a mediunidade, ela tem por objetivo provocar a melhoria das pessoas, fazer as pessoas se sentirem seres humanos melhores. Aí sim a mediunidade tem uma utilidade. Nós vamos falar sobre isso mais especificamente, sobre essa aprendizagem do médium diante da sua mediunidade. Isso precisa acontecer, porque a mediunidade não é só para provocar efeitos, né, de extraordinários nas pessoas. Não é esse o objetivo principal. O objetivo é nos instruir, e a gente vai falar sobre isso outro dia. Queria agradecer muito a presença de todos vocês ao longo dessa noite. Está salvo aí, vai ficar salvo no IGTV, quem quiser assistir por inteiro. Daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube Reflexão Espírita Prof. Júnior Historiador. E aí esse canal está lá porque algumas pessoas não têm rede social.
E aí às vezes, Júnior, não tenho rede social, como é que eu faço para assistir? Aí eu criei o canal, é só você ir lá se inscrever, curtir, compartilhar. O objetivo não é ter grandes pretensões, ter milhares de inscritos no canal, é apenas um lugar onde está lá guardado para as pessoas que não têm rede social ir lá e assistirem com mais facilidade, sem nenhum problema. Dá para assistir na televisão e tudo mais, e às vezes pelo Instagram não dá para assistir na televisão, então fica à vontade. Então, queria agradecer mais uma vez a todos, desejar uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Então, muito obrigado. Tá?